Ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. O novo coronavírus não atinge a todos igualmente. As condições desiguais de vida, de renda, de moradia, de acesso à água e aos serviços de saúde são decisivas para o diagnóstico e tratamento da doença. O que já sabíamos agora tem comprovação científica, com os resultados da pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco e pelo Instituto Federal de Pernambuco, e que vão ser divulgados neste programa. O estudo destacou os assentamentos precários dos bairros e separou daqueles habitantes de renda mais alta, de modo a não mascarar a realidade das pessoas que vivem precariamente em bairros conhecidos como de classe média a alta. Assim, foi possível identificar como a pandemia está espalhada na cidade do Recife. Por isso, o programa de hoje aborda a geografia da Covid-19 no Recife. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Portanto, podem acontecer alguns probleminhas técnicos, mas é esta a nossa realidade. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema, Coronavírus, para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Convido você, ouvinte, também a participar desta conversa ao vivo, aqui no Facebook, comentando e enviando perguntas. Interaja com a gente. Nesta 7ª edição do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre a geografia da Covid-19 aqui no Recife, no Brasil, vamos conversar com o professor do Departamento de Ambiente e Saúde do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE, e pesquisador na área da Geografia da Saúde, Anselmo Bezerra. Olá, Anselmo, obrigada pela disposição em participar dessa nossa discussão de hoje. O microfone está desligado, eu acho, Anselmo. Dá uma olhadinha. Ótimo, obrigado. Valeu. Olá, Paulo. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. É com prazer que a gente está aqui hoje à tarde para bater um papo sobre o fenômeno da Covid do Recife. E também estamos com a professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e pesquisadora na área de Geotecnologia e Redução de Riscos e Desastres, Cristiana Coutinho Duarte. Olá, Cristiana, seja bem-vinda. Olá a todos, boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. É um prazer estar aqui com você para discutir esse tema, né, que de casa, né, precisando ser tão discutido diante das dificuldades da população no geral de se manter em casa. Então, espero trazer aqui algumas boas contribuições para essa nossa discussão. Vamos lá. Vamos lá, Cristiana, começando com você, você poderia apresentar os objetivos da pesquisa, os participantes, por que, né, foi pensada essa pesquisa? Bom, esse projeto, na verdade, o mapeamento que está sendo desenvolvido, ele está vinculado, que foi submetido ao observatório da UFPE, né, Observatório Covid da UFPE. Um projeto em parceria que foi submetido pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências da Informação, em parceria com professores e pesquisadores de Geografia da UFPE, e também da participação do professor Anselmo, do IF, e o professor Diogo Galvão, também do Exuda. Então, é um projeto multidisciplinar e que ele é denominado Meios Informacionais Digitais Interativos na Produção e Difusão de Orientações para Públicos Específicos sobre o Covid-19. Então, o objetivo inicial desse projeto é fornecer informações específicas, com qualidade, para esse público específico, com destaque para a população denominada de vulneráveis socialmente vulneráveis, né, de algumas comunidades, a princípio escolhidas, que foram das comunidades do entorno
da UFPE, né, dos bairros do entorno da UFPE. Então, e um grupo que participa de geógrafos que estava vinculado à coleta de informações de dados secundários, né, uma construção de base de dados e elaboração de alguns mapas com escala mais para as comunidades, sendo que a gente sentiu a dificuldade de obter informações numa escala macro, né, que melhor discutisse essa expansão da pandemia, né, o fluxo de contaminação, que a gente sabe que ele teve o seu comportamento inicial dentro das áreas de maior poder aquisitivo, né, dos bairros de maior poder aquisitivo, e como ele transitou até essas comunidades. E nessas comunidades, como é que se dá a disseminação dos vírus, como é que a população está reagindo, né, em relação a eles, em relação aos protocolos e tudo mais. Então, a gente estava preparando todo o material, um diagnóstico, para subsidiar a produção dessas peças de como fossem acessíveis a essa população. Sim. Bom, então nessa dinâmica, a gente percebeu que os mapas que eram apresentados, normalmente eram mapas por mapas, né, a apresentação das várias plataformas que tem aí sendo divulgadas, eram informações expostas para a população, mas que não tinham uma análise específica, não chegava a nos dizer alguma coisa do que estava realmente acontecendo, não dava para a gente compreender realmente a problemática. Então, numa conversa entre o grupo, a gente sentiu a necessidade de elaborar um mapa, né, com o objetivo de compreender como essa... Então, como a gente também não tem o acesso aos dados geolocalizados, eles são difíceis de serem obtidos, né, que são mais via parcerias, ou os dados para a gestão pública mesmo, a gestão de saúde do governo, do estado e do governo municipal. Então, a gente procurou uma forma de esclarecer, né, de demonstrar essa disparidade, né, essa forma como o vírus atua, essa desigualdade social que é conhecida por todos nós, mas de comprovar via esse mapeamento. Então, pensou-se numa forma de dados já existentes, como as delimitações das comunidades de interesse social, que foi um projeto, um atlas produzido, atlas de infraestrutura, produzido pela própria Prefeitura do Recife, né, onde se analisou as deficiências de infraestrutura dessas comunidades. Então, eram dados riquíssimos que traziam informações a respeito da vulnerabilidade estrutural dessas comunidades. Então, a gente utilizou desses dados, a partir dessas informações, foi realizado um extrato, né, a partir do método estatístico de Quantis, né, em que ele apresenta os valores menores, né, os menores valores em relação ao percentual de área ocupada por essas comunidades, e os maiores valores em relação aos maior percentual de áreas ocupadas por essas comunidades de interesse social dentro do bairro. E a gente procurou também extrair dessa análise as áreas não ocupadas, né, não edificadas, para que não mascarasse essa análise, já que a gente estava trabalhando aí com áreas. Então, surgiu esses extratos, 5 extratos, em relação ao percentual de ocupação dessas áreas, dessas comunidades de interesse social. Então, mostrava realmente, não só pelos bairros, né, que a gente tem o conhecimento de alguns bairros mais periféricos, né, os bairros da Zona Norte, alguns em relação aos bairros dos morros da Zona Norte, mas também retratando essa disparidade entre percentual entre áreas de comunidades de interesse social e áreas de maior poder aquisitivo. Então, geramos essa metodologia para os bairros. Então, foi isso que a gente destacou, a gente chegou à produção desse mapa, né, que a gente destacou essas informações, mas que a partir daí vão surgir novas análises a partir do que a gente identificou nesse mapa. Vamos entrar, então, nos dados, que eu acho que é bem interessante, né? Anselmo, a pesquisa mostra que os casos registrados por síndrome respiratória aguda grave, né, a SRAC, são mais frequentes nos bairros que possuem menos assentamentos precários e menos frequentes nos bairros com mais assentamentos precários, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Como esses dados revelam
que existe uma maior dificuldade para conseguir registro da doença quando se mora nas periferias? Então, Paula, complementando a fala da professora Cristiana, né, a partir do momento que a gente fez a estratificação dos bairros, incorporando a proporção de número de áreas de interesse social, ou melhor, a extensão territorial dessas áreas, a gente pôde ter um retrato mais fino da composição socio-territorial da cidade do Recife. Tendo essa composição, aí a gente passou a cruzar com os dados, tanto de casos de síndrome respiratória aguda grave, como dos óbitos, e também calcular as taxas de letalidade. E aí a gente chegou nesse resultado que você colocou aí, um resultado inversamente proporcional. De um lado, a gente tem uma quantidade maior de casos da síndrome respiratória aguda grave, né, nos bairros com a menor proporção de áreas de interesse social, ou seja, de áreas pobres, mas do outro lado a gente tem uma maior taxa de letalidade, né, e de óbitos nos bairros, ou no agrupamento de bairros, onde você tem majoritariamente um percentual de áreas de interesse social. Então esse resultado nos mostrou que, de um lado, a gente tem uma capacidade de diagnóstico maior nas áreas com uma menor proporção de áreas de interesse social, ou seja, as áreas mais nobres, mais formais da cidade, vamos dizer assim, e do outro lado a gente tem uma dificuldade desse diagnóstico, né, nas áreas que concentram os maiores territórios em extensão das áreas de interesse social, porque a gente vai ter aí uma maior taxa de letalidade e de óbitos. Então isso sugere de alguma forma que, né, a representação do número de casos pela cidade por si só e por bairro, ela não diz muita coisa. Ela só vai dizer alguma coisa quando a gente mergulha nessas diferenças intra-bairro e também quando a gente consegue separar essas duas formas de entender, digamos, a representação da doença. De um lado, a capacidade de diagnóstico, e essa capacidade está muito mais atrelada a uma população que tem um poder aquisitivo maior porque usa o sistema privado de saúde, e também o público, de alguma forma, em contraposição a uma parcela da população que basicamente usa o sistema público e que, por alguns motivos, tem dificuldades de realizar esse diagnóstico. Né? A gente discutiu muito no grupo e viu que, por exemplo, a prefeitura tem um aplicativo, o Atende em Casa, que tem feito aí muito sucesso nas redes sociais e na imprensa de uma forma geral, mas a gente acredita que há uma limitação de acesso por parte da população a esse aplicativo, o que pode gerar, inclusive, justamente numa demora do diagnóstico, e essa demora do diagnóstico pode levar a uma evolução rápida do caso e, consequentemente, a um óbito. Então, os dados da pesquisa sugerem isso, né? Na verdade, são hipóteses que a gente está discutindo e amadurecendo a partir da evolução dos dados, mas o primeiro retrato nos mostrou isso. Cristiana, além da dificuldade para conseguir o diagnóstico, né, de síndrome respiratória aguda grave, a pesquisa também revela uma dificuldade das pessoas para se manterem vivas após o diagnóstico. Né? O que isso nos revela das diferenças socioeconômicas entre esses territórios, essas áreas? Nesse caso específico, é o acesso ao sistema de saúde. Né? Como o Anselmo falou, a questão do diagnóstico precoce, né, o contato inicial que tem o contato com o médico, conhecer quais são os sintomas, né, compreender que a partir do momento que eu sinto um problema respiratório, quem eu devo procurar, para onde eu devo me deslocar. Então, essa informação, por mais que a gente ache que ela está na televisão o tempo todo sendo informada, existe, na verdade, uma desinformação por parte dessa população. Então, às vezes, a informação clara e precisa não chega a essa parcela, porque quando a gente pensa nessas comunidades, é uma parcela muito pobre, né, da população do Recife. Então, que às vezes não tem os celulares, né, que conseguem comportar essa quantidade de aplicativos. Então, essa demora, nesse caso, ao contato do sistema de saúde, pode agravar a questão da doença e a dependência do sistema público, né? Em outros bairros, a gente vê um maior acesso ao sistema privado, né, de saúde e a menor lista de espera nas UTIs.
Então, o governo, à medida que vai aumentando os casos graves, é que eles vão também aumentando aí o número de leitos de UTI, né, as unidades, a utilização das unidades de saúde da família, dentre outros casos, para comportar essa população aí que vem sofrendo mais com esses casos, né, os casos mais graves. E além das próprias comorbidades que essa população tem, porque elas não trabalham muito com a prevenção, né, a prevenção de doenças pré-existentes. Então, isso pode agravar aí um pouquinho dos sintomas, né, levar aos casos mais graves das doenças. Mas se a gente analisar os casos de SRAG, mesmo de síndrome de respiratória aguda, são maiores nos bairros dos estratos, né, onde tem um menor percentual de comunidade de interesse social, mas a taxa de mortalidade, a mortalidade e a letalidade são maiores nessas áreas de maior percentual, nas comunidades de maior percentual de CIS. Então, isso nos mostra realmente a pensar que o acesso ao sistema de saúde é algo ainda um pouco frágil, né? Mostrou a deficiência do sistema de saúde aqui do Brasil, principalmente no Recife. Sim, quer dizer, como a pesquisa mostra claramente, né, essa população mais vulnerável continua mais excluída dos sistemas de saúde, né? Continua sem elas, vamos dizer assim, quando procuram, quando conseguem o acesso, já está numa situação que não tem mais retorno, né, mais tratamento. Exato. E em relação à importância justamente desses números, né? Como vocês, que a gente vê que a produção e a busca por mapas com informações georreferenciadas sobre casos confirmados, óbitos e casos recuperados da Covid, cresce com esse tipo de informação, né, produzida pela pesquisa, ajuda ao combate, à construção de políticas públicas e até pensar o SUS, não é? Isso. Boa pergunta, Paula. Na verdade, a gente tem que pensar que o SUS, concebido lá no final da década de 80 e que se consolida no Brasil na década de 90, vem passando por um momento muito difícil atualmente, né? A gente está aí, ao longo dos últimos anos, um processo de desestruturação do SUS que ataca de forma muito triste os seus princípios e diretrizes estabelecidos na Constituição Federal de 88, né? Um desses princípios tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui, que é o princípio da equidade. O que é que o princípio da equidade diz, né, na Constituição e nas normas que regulamentam o SUS? Que o SUS deve tratar, melhor dizendo, as políticas de forma diferente os diferentes. Ou seja, aquelas pessoas que mais necessitam do apoio do Estado, né, no sentido da sua prevenção, da promoção à saúde, elas precisam ter um apoio mais próximo do Estado, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem uma relação direta com os dados que a gente apresenta no estudo, né? O estudo mostra exatamente que as populações mais historicamente esquecidas pelo Estado ou negligenciadas pelo Estado, em todo o histórico de processos de doenças que acometeram, as várias endemias, né, que a gente conhece muito bem, dengue, entre outras, elas sempre focaram mais nessa área. Com a Covid não está sendo diferente, né? Ou seja, quando a gente olha para um mapa que olha a cidade sem levar em consideração essas diferenças, então, para a gente da geografia e outras profissões também, isso é um pouco angustiante, porque a gente sabe que a cidade ela não é um elemento homogêneo, ela é muito diversa, e nessa diversidade aparecem justamente esses diferentes grupos sociais ou socioterritoriais. E então, nesses territórios mais negligenciados historicamente, onde a gente sempre teve uma fragilidade maior no acesso ao sistema e no tratamento de determinados agravos e doenças, a Covid continua avançando. Então, esse produto do estudo, do mapa, ele vai se diferenciar em relação a outros estudos que mostram, digamos, uma distribuição de casos pela cidade a partir do número de casos por bairro. Esses são os mapas mais clássicos que a gente costuma ver na mídia
inclusive, né? Esses mapas que mostram a distribuição dos casos por bairro em números absolutos, eles não querem dizer muita coisa, se eu não consigo mostrar as diferenças intra-bairros ou as diferenças no intra-urbano. E aí, quando a gente mostra as diferenças no intra-urbano e vê que essas diferenças tá atingindo essas populações que historicamente já foram e continuam sendo negligenciadas, isso reforça o caráter de que o princípio e a diretriz da equidade continua muito frágil dentro do Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, o mapa ele é um subsídio para a gente pensar como os princípios e diretrizes do SUS estão se dando no território. E os resultados dessa pesquisa mostram um pouco isso, né? Maior número de casos nas áreas mais nobres, no entanto, maiores taxas de letalidade nas áreas mais pobres, né? Ou seja, do ponto de vista da equidade, a gente não tem feito um bom trabalho. Você responde ou eu respondo, Samuel? Eu posso começar e a gente vai complementando, né? Um dado interessante, Catarina, é que a gente observou que nas últimas semanas houve uma diminuição, ou seja, uma redução, né, no crescimento da taxa de letalidade nessas áreas mais pobres, ou melhor, no conjunto de bairros onde a proporção de áreas pobres é maior. Então a gente verificou essa redução. Pode sugerir, né, uma maior eficácia do sistema público de saúde em tratar esses casos, né? Como a gente diz, o dado que a gente trabalha, na verdade, ele é um retrato que pode sugerir algumas hipóteses. Essa é uma das hipóteses. Pode ser que, com o aprimoramento do serviço de saúde, ou melhor, uma força-tarefa que a Secretaria de Saúde Municipal montou, eles já estejam colhendo alguns resultados nesse sentido. Mas mesmo assim, quando a gente analisa as taxas históricas desde o começo da pandemia, de março até então, a gente ainda vê uma discrepância muito grande dessa taxa de letalidade, né, entre as áreas mais formais da cidade, em detrimento das áreas não formais. Então, assim, são duas questões aí, né? Uma primeira, a princípio, os resultados sugerem que está havendo uma diminuição nessa taxa, entretanto, a discrepância da taxa entre as áreas mais formais da cidade e as menos formais ainda continua muito alta, né? Então, esse é um comentário que eu teria a fazer sobre isso. Um outro comentário a respeito do tema é que, assim, nos parece que a Secretaria de Saúde está muito, não vou dizer a palavra isolada, mas, assim, muito sobrecarregada no enfrentamento da pandemia aqui na cidade do Recife, né? A famosa
intersetorialidade do setor saúde, aqui na cidade do Recife eu não sei, mas pelo menos a gente não percebe isso no enfrentamento da pandemia de forma muito clara, né? A gente vê uma sobrecarga aí do setor saúde, onde estão trabalhando em ritmo emergencial, né? E outras áreas da gestão pública que poderiam colaborar muito nesse sentido, como, por exemplo, a área de planejamento urbano, que detém esses dados das áreas pobres, sabe onde elas se localizam, trabalham com isso de forma rotineira. Aparentemente não houve um envolvimento inicial no planejamento de ações de enfrentamento, né? Então essa intersetorialidade me parece, né, olhando assim um pouco de fora, uma falha com uma sobrecarga específica no setor saúde, né? Por exemplo, o mapa que a gente utilizou das áreas de interesse social, a prefeitura tem esse mapa disponível, tem esses dados, né? E na hora que a prefeitura elaborou o plano de contingência para a Covid, a gente não vê nenhum tipo de referência a essas áreas, né? Ou seja, a gente entende o momento de emergência em se tratar a questão, mas a gente tem que voltar e bater naquela tecla. A cidade não é igual, a cidade é desigual. E se a gente quer atingir o princípio da equidade, tratando diferente os diferentes, a gente precisa ter estratégias diferenciadas para áreas diferentes da cidade. Vocês podem, só complementando a pergunta que a Catarina fez para Anselmo, Paula, desculpa interromper. Sim, pode. Nós pegamos os dados do boletim epidemiológico da Prefeitura do Recife, né, que ele é apresentado diariamente. Então, a partir do dia 24 de abril, somente os dados de SRAG, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que eram apresentados destrinchados por bairros, né? Então, nesse caso específico, são os sintomas, são os casos graves que precisam de internamento, né, e às vezes até leitos de UTI. Então, para esse caso específico, a prefeitura ela faz o seu planejamento em cima desse aumento ou diminuição das taxas para aumentar o número de leitos. Então, uma vez que aumenta o número de leitos, né, mais áreas destinadas, mais unidades de saúde da família destinadas ao tratamento específico para isso, então vai diminuindo um pouquinho essa taxa, pode diminuir um pouco essa taxa, como o Anselmo falou. Então, eles estão focados mais nessa assistência, né, nesse planejamento imediato para aumentar o número de leitos e para atender essa população em estado mais grave. Mas as questões como o Anselmo falou, de prevenção que estariam vinculadas justamente às formas diferenciadas de agir com essas comunidades, não foram feitas, né, até porque existem agentes comunitários de saúde, outras formas de agir de frente, né, da frente com essa população, que pouco foi feito, né? Aí existem aí algumas alternativas, através de ONGs, trabalhos de extensão universitários, entre outros, aí a gente tem um exemplo de Mãos Solidárias, que vem trabalhando nessas frentes, né? Mas do próprio governo, essas ações assim diferenciadas a gente não visualizou, né? Até então. Bom, você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo, compartilhando, interaja com a gente. Nós estamos fazendo esse programa de casa, remotamente, e acabou de faltar energia aqui, elétrica na minha casa, por isso que eu saí do programa e consegui voltar aqui roteando do celular. Bom, no Saúde é o tema de hoje, estamos falando sobre a geografia da Covid-19. Para falar sobre isso, estamos com a participação do professor do Departamento de Ambiente e Saúde do IFPE, Anselmo Bezerra, e também a professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, Cristiana Coutinho Duarte. Enquanto durar a pandemia, vamos realizar o programa assim mesmo, remotamente de casa. Pela pesquisa que vocês realizaram, né, o que é que vocês podem dizer a respeito? Veja, Paula, essa é uma pergunta difícil para a gente da geografia, né? A gente não trabalha com os modelos epidemiológicos e os modelos da saúde pública, então a gente tem muita cautela ao abordar esse tema, né? O que a gente percebe de fato é que desde a segunda quinzena do mês de maio, na cidade do Recife, no estado como um todo,
está havendo uma redução, tanto no número de notificações quanto de óbitos, né? O que poderia sugerir, né, para essas medidas de relaxamento. A gente sabe que há aí uma pressão muito forte dos setores da economia, né, diante da crise que a pandemia gerou, né? Mas, assim, grosso modo, os casos, eles estão diminuindo o ritmo, mas eles estão persistindo. Então, a gente tem aí uma redução da velocidade de contágio, mas a gente ainda está tendo uma notificação muito, muito grande, tanto de casos e óbitos também. Então, assim, talvez fosse mais interessante esperar um pouco, ser mais prudente nesse momento. Mas aí a gente está olhando do ponto de vista do pesquisador, né, do cidadão que quer proteger, digamos, os seus comuns e a si próprio. Né? Do ponto de vista dos modelos, eu prefiro não ter uma opinião mais forte em relação a isso. Né? Eu acho que deveria aguardar mais um pouco, né, para isso, mas entendo de alguma forma que a pressão tem sido muito forte sobre os tomadores de decisão. É possível inferir que as conclusões da pesquisa poderiam ser aplicadas a outras cidades brasileiras que também possuem uma desigualdade socioeconômica dentro do mesmo bairro, pensando em outras cidades, outras capitais? Como vocês veem isso? Cristiana, quer falar? Oi. Anselmo, ele até destacou o exemplo aqui de alguns estados, né, que vem fazendo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, identificando uma realidade um pouco parecida, mas poucos trabalhos são feitos, né, ainda estão sendo feitos nessa área, voltados à comunidade mais pobres ou favelas. No Rio de Janeiro, a gente vê alguns trabalhos sendo desenvolvidos, vinculados, voltados às favelas, mas não cientificamente produzidos, né? Então, são documentos, normativas ou protocolos relacionados a esses estudos, né? Compreendendo um pouquinho da relação de raça, de questões sociais, né? Renda, etc., para essas populações. A metodologia que a gente utilizou foi muito voltada na delimitação dessas comunidades de interesse social, que foi realizada pela Prefeitura, né, pela Secretaria de Saneamento, mas, como o Anselmo disse também, todas as secretarias têm acesso a essas informações de planejamento urbano também. Então, é um recorte espacial específico para Recife, né? Então, eu acho que outros lugares teriam que ter um recorte parecido, ou o seu recorte para analisar, por exemplo, Alagoas. A ONU Habitat vem fazendo um trabalho muito, muito interessante nas grotas, que eles denominam essas áreas de interesse social de grotas, né, do estado de Alagoas. Então, é um trabalho que pode estar se tornando um pouco parecido com o que a gente vem desenvolvendo, né, em nível Nordeste. E, Anselmo, acho que pode dar exemplo também de outros, como do pessoal da Fiocruz, que também vem trabalhando nessa perspectiva. Isso, Paula. Eu faço parte de um grupo de geógrafos aí que tem discutido nacionalmente, a partir das experiências locais, intitulado A Força Tarefa aí dos Geógrafos da Saúde. É um movimento nacional já de aproximadamente 20 anos, e a gente tem visto aí que no Rio de Janeiro, por exemplo, há uma correlação muito forte entre as maiores taxas de letalidade com a população de cor negra, né? Então, é um dado próximo a gente, embora a gente não usou o critério raça, né, para fazer uma correlação com os dados, e sim as áreas de interesse social, mas a gente sabe que majoritariamente é nessas áreas de interesse social que moram as populações preta, parda, né, e as populações mais pobres. Então, assim, são estudos que não são iguais, mas apresentam algumas semelhanças nesse sentido. Um pouco naquela linha do que eu vinha apresentando, das populações que historicamente já são negligenciadas acerca de outros problemas de saúde e de serviço de infraestrutura que o Estado negligenciou e continua negligenciando, mesmo em meio a uma pandemia, né? São Paulo há algumas questões também, alguns estudos nesse sentido, né, nas áreas periféricas de São Paulo, mas basicamente essas 3 cidades no Brasil. Belo Horizonte, ontem, um coletivo de movimentos publicou uma nota muito interessante,
né, reivindicando, inclusive, um papel mais forte do Estado, ou seja, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para essas áreas. É um documento muito interessante, assinado por várias entidades da sociedade civil, né? E o que a gente tem de dados e publicados são muito casos nos Estados Unidos, né? Em Nova York registrou aí, né, uma taxa de letalidade altíssima nas suas áreas periféricas e nas comunidades predominantemente habitadas por população negra, né? Então, nos Estados Unidos já tem muita coisa nesse sentido. Aqui no Brasil, essa discussão está começando ainda. A pesquisa fala da necessidade de estabelecer uma abordagem circuncomunitária da pandemia. O que significa esse tipo de abordagem e quais desafios ela revela na construção de um mapa que mostre os casos confirmados, óbitos e casos recuperados da Covid-19? Cristiana? Oi, Anselmo, você pode responder? Sim, Paula, na verdade, quando a gente começou a trabalhar com os dados, então a gente foi para o que havia disponível. E o que há disponível, como o Cris colocou no início do programa, são dados de síndrome respiratória aguda grave, a partir do dia 24 de abril, ou seja, não mais os dados da Covid como um todo, ou seja, aqueles casos leves, não mais registrados na escala do bairro, né? Então, a gente pegou esses dados da síndrome respiratória aguda grave na escala do bairro, só que a gente observou que esses dados não davam conta de explicar a distribuição desigual da doença. A partir disso é que a gente bolou a metodologia de agrupamentos de bairros por proporção de território de interesse social, de área de interesse social. E aí o professor Jean Bitu, professor aposentado da Federal, que basicamente pensou essa metodologia, tem uma larga experiência em trabalhar com a geografia urbana da cidade e principalmente com as áreas pobres, e a gente foi discutindo com ele o melhor formato, e a gente chegou nesse formato do extrato dos estratos por bairros, né, nesses 5 estratos, e a gente chegou nesse dado. Esse dado, na verdade, ele revela um retrato e uma tendência, aquela que a gente apresentou no início do programa. Bairros onde concentram menos áreas de interesse social apresentam mais casos, entretanto, com taxas de letalidade mais baixa. Bairros que apresentam uma proporção maior de área de interesse social apresentam menos casos, mas uma taxa de letalidade mais alta. Esse dado por si só já é muito interessante, porque mostra a desigualdade da doença no território. Entretanto, como a gente ainda está trabalhando com um agrupamento de bairros, a gente não está tratando numa escala mais fina, que é onde esses casos estão, né? Então, a partir do momento que a gente possa ou tenha acesso aos dados geolocalizados, a gente pode ter uma informação mais precisa ainda. Por exemplo, a gente pode isolar os casos ocorridos apenas nas comunidades de interesse social e compará-los com o resto da cidade. Essa é uma informação muito valiosa que a prefeitura deveria ter, inclusive para pensar estratégias daqui para frente de convivência com o vírus. Porque a gente chegou num momento que o vírus já está espalhado na cidade, ou seja, não há uma área com um risco maior que outra, né? Isso é uma ilusão, pensar que há diferentes níveis de risco hoje. O vírus está espalhado na cidade. A questão é como ele está agindo nas diferentes composições socioterritoriais, né? Nos diferentes espaços. E aí, a partir dos dados geolocalizados, que são esses com o endereço, a gente poderia refinar melhor esse dado que a gente está apresentando aqui hoje. E a partir disso, a gente poderia pensar e propor, obviamente, trazendo para junto do debate profissionais da saúde pública, como disse, o nosso trabalho enquanto geógrafo é se debruçar sobre os dados e analisar isso do ponto de vista territorial, né? Mas do ponto de vista de proposição da convivência, a gente teria que se cercar e trabalhar em conjunto com os profissionais da saúde pública que fazem isso há bastante tempo e com maestria. E lembrando só para complementar, e lembrando que essas comunidades, mesmo que a gente diferencie, né, os estratos, comunidade de interesse social e com percentual menor de comunidades de interesse social, ou sem essas comunidades, entre elas são diferentes. Né? Cada uma delas tem suas relações de convivência, né, com o território e tudo mais. Então, a gente compreender essas diferenças também nas próprias comunidades vai fazer com que chegue aí a proposições mais efetivas. Né? Então, nessa escala, esse recorte foi uma forma de mitigar, né,
uma forma de a gente tentar representar essa ausência do dado, né, o do dado geolocalizado. Então, sim, na geografia, a gente vai entender essas especificidades, esses problemas socioambientais, para poder trabalhar futuramente, conviver com a pandemia e com a prevenção de novas epidemias aí das já existentes, né, como as endemias que essa população já convive. Uhum. Que outros dados ou resultados da pesquisa vocês gostariam de destacar? Vocês querem destacar? Anselmo? Eu não sei se a gente já falou aqui, mas um dado muito importante, e que aí na nota técnica que a gente elaborou aparece, é essa questão do poder. Então, se eu tenho um suporte do sistema de saúde que chegue de forma uniforme para toda a população, talvez eu conseguisse ter um melhor sucesso na diminuição dessas taxas de letalidade. E os dados aparentam mostrar que essa chance de diagnóstico na cidade do Recife parece ser um privilégio ainda de pessoas com mais acesso à informação, de pessoas com mais acesso às estratégias de enfrentamento do próprio Estado, como, por exemplo, os aplicativos criados. Imagine que para você falar com um médico de forma remota, como a gente está conversando aqui nesse bate-papo, você tem que ter instalado no seu celular uma internet e que essa internet tenha um pacote de dados razoável para você ter uma consulta remota. Isso certamente não é majoritário na cidade do Recife. Então a gente tem muitas pessoas que nem possuem internet, né, e ficam aí privadas desse tipo de feedback, dependendo do sistema clássico de atendimento de saúde, ou seja, ir no médico, ir no posto. Mas aí tem uma série de questões que pode deixar essa questão mais complexa, como questões culturais, aí, não, vai passar, e aí a doença pode evoluir e ir no sentido do óbito, né? Então, nos parece que essa questão do diagnóstico é uma questão central, né, para a gente pensar aí o enfrentamento da Covid, né? Inclusive porque isso leva, né, a falta de diagnóstico leva a uma subnotificação imensa, né? Sim, sim. É uma dificuldade de ter uma precisão, de ter uma política pública mais eficaz se a gente tem uma subnotificação. É um problema muito sério, né? Me permita só... Esses casos que a gente está trabalhando são os que conseguem ser notificados, né? Que são os casos que levam a internamento. Mas a população dessas comunidades mais precárias, elas não têm acesso, mesmo com sintomas leves, a realizar os exames, né? Porque eles são caros, eles não são acessíveis a todos. Uhum. Então, isso dificulta. E o acesso à informação parte do princípio da falta de infraestrutura digital, né? E de inclusão cognitiva. Eles não têm... eu acho que não devemos parar por aí, mas também ter um maior entrosamento com essas comunidades para com que elas compreendam, tenham essa noção, né, que chegue essas informações, que chegue esse treinamento, até um pouco da educação mesmo cartográfica, né, para que eles tenham conhecimento do avanço tecnológico que está por vir, para que eles tenham acesso à cidade, né, acesso à cidade e às tecnologias que a cidade pode promover para poder gerar a prevenção aí das diversas doenças. Sim. Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No Saúde é o tema de hoje. Estamos falando sobre a geografia da Covid-19. Para falar sobre isso, estamos com o professor do Departamento de Ambiente e Saúde do IFPE, e pesquisador na área de Geografia da Saúde, Anselmo Bezerra, e também com a professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e pesquisadora na área de Geotecnologia e Redução de Riscos e Desastres, Cristiana Coutinho Duarte. Enquanto durar essa recomendação de isolamento, de distanciamento físico, estamos realizando o programa remotamente. No dia 11 de março, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou como pandemia, né, a contaminação do novo coronavírus, que acontece quando a doença se dissemina globalmente. Então, Anselmo, a pandemia pode ser considerada um desastre? Como a geografia analisa esse fenômeno, explica esse fenômeno?
Paula, de fato, do ponto de vista da saúde pública, a gente pode ter aí uma série de fenômenos que acontecem que são tratados como desastres, e uma pandemia é também tratada nesse aspecto de um grande desastre, né? A gente vive num mundo globalizado, onde a possibilidade de fenômenos como esse nos parece que só é crescente, haja vista que do ano 2000 para cá a gente já teve aí 3 episódios de novos vírus, né? A SARS, o MERS, que todos ali na região Oriente Médio e Ásia, e se espalharam em velocidades diferentes pelo mundo. A Covid, talvez não, com certeza foi a que se espalhou de forma mais efetiva, né, causando um maior número de vítimas mundo afora, com algumas diferenças entre países. Essas diferenças ainda estão sendo entendidas pelo mundo da ciência, que fatores levam lugares a ter mais ou menos casos. O que fica claro a partir dos primeiros estudos é que os países que adotaram medidas mais rígidas, mais cautelosas em relação à circulação de pessoas, obtiveram um maior êxito, né? Países que foram na contramão nesse sentido, e aí infelizmente o Brasil é um deles, os Estados Unidos também, né, estão amargando aí taxas muito altas, né, de letalidade e de confirmação de casos, além de todo o estresse emocional e da comoção social que a população está passando. Então, assim, do ponto de vista da geografia, essa pandemia ela pode ser entendida, né, como um fenômeno global que se espalha a partir da própria natureza da globalização, dos deslocamentos, as viagens de avião, né? A gente pode lembrar que o primeiro caso de Recife foi registrado de um casal que chega da Itália. O primeiro caso na América Latina, que foi em São Paulo, também foi de alguém que chega da Itália, ou seja, a Itália tem muitas conexões também com a China, pelas relações comerciais. Quer dizer, a China hoje tem relação com o mundo todo. Então, a malha aérea intensificou muito a difusão da doença. Quando ela chega no Brasil, aí ela vai se difundir também pela malha aérea, mas os primeiros estudos mostram a difusão por via terrestre pelas principais rodovias. Por isso que aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, os municípios no eixo da BR-232 são aparentemente os que apresentam o maior número de casos. Só deu uma parada aí, uma travada. Sim. Em relação ao desastre, a pandemia é considerada sim como um desastre, ela está dentro da classificação nacional de desastres, como um desastre biológico, e caracterizando um pouco, ela tem o risco iminente, né, que todos nós temos de forma igual, né, todos nós corremos o risco de contrair o vírus, mas a forma como vamos reagir a esse vírus, os impactos que ele vai nos causar como pessoa e também os impactos sociais, socioeconômicos, de sistema de saúde, etc., são diferenciados de acordo com as variáveis que vai levar a uma maior ou menor vulnerabilidade desse risco, desse fenômeno, né? A esse fenômeno que seria a pandemia. Então, o desastre vai ser maior, ou seja, cada país vai sofrer mais diante das ações tomadas durante o desastre. Não só durante, né, seria a prevenção, né, no caso que a gente teria, para redução de risco, a gente teria que trabalhar com prevenção, né, ver essas comunidades, como elas estão, como é que elas têm acesso à saúde, a questão de infraestrutura, tudo mais. As ações durante, né, com os planos de contingência, os planos de ação do governo, de atuação de que deve ser feito durante essa pandemia para mitigar os impactos, e a ação pós do desastre, que seriam os impactos gerados por essa pandemia, que a gente vai visualizar aí o aumento da desigualdade, os problemas socioeconômicos diversos gerados na pandemia. Então, teoricamente, ela se configura como desastre, um grande desastre, né, que dos maiores desastres, com o maior número de mortos no mundo. E já estava sendo previsto aí por vários pesquisadores esses desastres, e não só essa pandemia, mas como outras pandemias aí que podem surgir futuramente, né, através dessa ligação que nós temos com o globo global, né, de viagem de avião, de outras formas de contato. Então, é o caso para se planejar ainda, né, não é parar por aqui, mas ainda tem que manter toda a prevenção. Além dessas medidas todas que nós já conhecemos, né, o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos, uso de máscaras,
todas essas medidas que a gente já conhece para evitar a contaminação. Está faltando a gente pensar algo em termos de meio ambiente, como, por exemplo, sei lá, o controle das águas, do esgoto, o tratamento do esgoto, e nessas áreas de maior precariedade, isso está mais claro? Como vocês veem isso? Paula, veja só, a pandemia, ela chega, vamos falar especificamente do caso brasileiro e no Brasil, o caso de Recife, região metropolitana, que apresenta uma configuração territorial muito próxima, muito parecida. Como a gente falou, a gente tem aí um histórico de desigualdades socioespaciais na cidade, ou seja, a gente tem diferentes níveis de condições de vida na cidade e a população sempre, digamos assim, de certa forma, o poder público como que naturalizou essa precariedade de infraestruturas das áreas mais pobres, né, da cidade. Ao se naturalizar isso, se naturaliza também a convivência com determinadas doenças. A gente pode chamar aí as endemias, né? A dengue é muito conhecida, mas durante muito tempo a gente conviveu com a leptospirose, que também é uma doença negligenciada aí, em tese não faz mais sentido, né? Não fazia mais sentido existir no século XXI. E a gente praticamente naturalizou esse processo ao ver o esgoto no canal, que é para escoar apenas água de chuva, a ver o esgoto correr céu aberto nas ruas com os meninos brincando, jogando bola. Então a gente naturalizou esse processo que não é natural, ou não deveria ser natural. Então o Estado ele tem uma culpa histórica nesse processo de ter naturalizado esses processos, ou de certa forma ter agido com bastante lentidão nesse processo. Então quando a gente fala da questão ambiental, a gente tem que pensar a questão ambiental como um todo, inclusive trazendo essa questão da infraestrutura, e você colocou bem, Paulo, a questão do saneamento é uma questão central, né? Eu lembro que no começo da pandemia a gente discutia no grupo da pesquisa que estratégia a gente vai pensar de comunicação e racionamento. A gente só consegue isso entrevistando as pessoas e perguntando, chega água na sua casa diariamente ou não? Então, assim, medidas como lave as mãos, só lava a mão se você tem água na torneira, se você não tem, você vai economizar, entre outros, como, por exemplo, fique em casa. Então, imagine casas com uma metade muito pequena, com muitos moradores. Então, é impossível você pedir para as pessoas ficarem em casa, porque o nível de estresse e conflito que gera muita gente junta dentro de casa, né, é significativo. Então, assim, na verdade, quando a gente fala da questão ambiental nesse sentido, a gente tem que pensar ela do ponto de vista histórico dessas negligências ou omissões por parte do poder público, que demorou muito para agir e continua demorando, né? Esse exemplo agora da Covid, onde as taxas de letalidade são maiores nas áreas periféricas, eu não sei se os gestores e os tomadores de decisão sabem disso a partir dos dados. E se sabem, sinceramente, não sei que no meio de uma emergência o que é que eles vão fazer em relação a isso. Não vão conseguir começar a sanear essas áreas de uma hora para outra, mas pode ser um ponto de reflexão, né, para que daqui para frente se pense nisso. Se pense que, olha, a coisa já é ruim, vem um fenômeno novo, como uma pandemia, pior ainda mais. Então, será que não já é hora do poder público acordar e tentar diminuir essas desigualdades socioespaciais na cidade, pelo menos com as infraestruturas possíveis? Cristiana quer comentar? É exatamente isso, o Anselmo falou tudo, né, com propriedade. A falta de infraestrutura, né, os problemas ambientais do Brasil, eles são evidentes, essa pandemia escancarou, né, essa problemática, e que, a partir de agora, já que escancarou, já que deu visibilidade, uma maior visibilidade, onde essas pessoas nessas áreas, onde não tem infraestrutura, porque, assim, saneamento a gente tem esse problema sério, que não é só nas comunidades. A falta de saneamento no Recife, ele é quase como um todo, né? Não atinge somente essas comunidades. Sendo que essas comunidades, o lançamento do esgoto, às vezes é nos rios, né, nas pequenas drenagens, e o acesso à água praticamente não inexiste, na verdade, né, nessas comunidades. Então, não tem como você assumir algumas ações que são estimuladas pelo Ministério da Saúde, dentre outros. Então, não tem como eles atuarem.
E, além disso, já trazem problemas anteriores, como o Anselmo falou das endemias, que são agravadas justamente por esses problemas ambientais, por esses problemas estruturais. Então, agora, mais do que nunca, existe a necessidade de trabalhar com prevenção, a partir da reestruturação, né, da requalificação urbana dessas comunidades, investimento em infraestrutura, para que ela não sofra como antes, não continue sofrendo, não continue naturalizando essa forma de viver dessas comunidades. Sim, certamente esses dados são importantíssimos para trazer à tona uma realidade que precisa de políticas públicas, né? E, enfim, fazendo o link com o contexto atual, né, a próxima eleição está aí, acho que saneamento é desde sempre, né, para a nossa realidade brasileira, um tema que infelizmente não aparece como prioridade, mas agora mais do que nunca, né, para a situação. Exatamente, exatamente. Né, como o Anselmo falou, né, nós vivemos em um mundo globalizado, com intenso processo de integração econômica e política internacional, com grande fluxo de pessoas, informações. O que devemos esperar de mudanças no mundo pós-Covid? A pergunta de $1 milhão. Mas, enfim, que reflexões a gente já está, enfim, né, que conhecimento a gente já pode e percebendo que a gente está produzindo, né, sobre esse mundo pós-Covid. É possível? Quem quer fazer alguma... Anselmo, que já está mais próximo dos modelos epidemiológicos na geografia da saúde. De forma alguma. Não, Paulo, essa de fato é uma pergunta que todo mundo se tem feito e muitas pessoas estão tentando responder. Eu realmente responderia a ela muito mais como cidadão do que como pesquisador da área da geografia da saúde. Eu acho que a geografia não tem nenhuma explicação plausível para dizer como é que esse mundo vai ser daqui para frente. O que a gente observa é que, de forma geral, os países que estão retomando suas atividades estão retomando com um certo grau de cautela, mas mantendo, digamos, uma tendência de normalidade das ações que já no pré-pandêmico, né? Então, muito tem se falado que a gente vai sair desse mundo para um mundo diferente, um mundo de relações maior, particularmente, aí é uma visão pessoal e não acadêmica e científica, eu sou pessimista nesse sentido. Eu acho que a gente vai talvez esquecer logo de tudo isso que passou, a não ser que a pandemia se instale aí por um longo período, né, de forma que a gente tenha aí mais 1-2 anos de convivência com distanciamento social, né, isso aí sim provoca um impacto muito grande na vida das pessoas e talvez a gente tenha alguma mudança. Mas assim, no curto prazo, depois de 3-4 meses, esse é o tempo que a gente está vendo aí que os países estão, de certa forma, superando a fase mais aguda da pandemia e voltando à sua normalidade, vamos colocar entre aspas, eu percebo que a diferença é pouca, no sentido do cotidiano das pessoas. E aí, um lado importante o setor econômico, né, ele tem gerado essa narrativa e esse discurso que precisa voltar, que a vida precisa voltar, né, se a gente lembrar que a gente está dentro de um sistema capitalista cujo motor desse sistema é o consumo. Então, se a gente para o consumo, a gente para o sistema e isso é ruim para o todo, né, pensando do ponto de vista do sistema capitalista. Então, essa narrativa da volta, a reabertura da economia, a volta do consumo, ela tende, ao meu ver, a, digamos, trazer a situação para um período pré-pandêmico e a gente vai analisar isso do ponto de vista histórico. É uma visão mais pessoal em relação a isso. Cristiana? E cada país vive de uma forma, né, de acordo com suas culturas, essas formas de relações sociais, né. O brasileiro, ele vai ser mais difícil manter o distanciamento social e seguir os protocolos, porque ele adora estar perto, né, abraçar, beijar, mas isso vai muito em conta do período que a gente conseguia a vacina, né, de quando conseguia a vacina, mas até lá eu acho que novos picos, né, novas ondas de contágio dessa pandemia podem voltar. Então a gente pode seguir para o afrouxamento,
mas depois ter que retomar, né, o isolamento por causa de uma nova onda, né? Eu acho que as relações, a partir daí, até conseguir uma nova vacina, a questão de manter o distanciamento social, né, mesmo nas suas atividades, voltando ao comércio, voltando às aulas, mas cada setor pensar num protocolo, pensar numa forma de agir diante dessa pandemia. Mas eu não vejo funcionar muito aqui no Brasil, não, porque até países de primeiro mundo que não tem tanta complexidade como o Brasil, eles não estão conseguindo, né? Eles não estão conseguindo manter esse distanciamento, manter essas relações sociais mais vinculadas a esse momento da pandemia. Aí, isso também é uma opinião pessoal, até porque a gente não tem estrutura para pensar e fazer uma modelagem, até porque é uma doença que a gente pouco sabe sobre ela, né? As mutações, os contágios, uma vez uma pessoa pega, se ela pode pegar novamente ou não, isso ainda é uma incógnita, até pelo próprio Ministério pela Organização Mundial da Saúde, então a gente não tem como prever. Sim, de fato a pandemia, essa doença tem mais perguntas do que respostas, né, certamente. Mas a partir do resultado da pesquisa que vocês realizaram, fica claro que as ações de combate à Covid-19 deixou de fora os mais vulneráveis, né? Então, assim, já que a gente não pode voltar atrás, e agora, né, o que fazer? Né, uma vez que a doença já se espalhou, é possível apontar caminhos, e aí a gente já vai finalizando o programa com a fala final de vocês. Eu acredito, o Anselmo finaliza com mais propriedade, que a questão agora é o conviver com o vírus, né? De que forma a gente vai conviver? E nessa convivência, pensar na população mais pobre, né? Vulnerável. A gente não vai tratar muito de vulnerabilidade, porque para essa doença os vulneráveis acaba se confundindo um pouco com vulneráveis em relação ao grupo de risco, né? Aquele grupo que pode contrair a doença mais facilmente e ter a piora dos sintomas. Mas pensar nessas infraestruturas, pensar nessa forma de atendimento da população, não esquecer das doenças existentes, das endemias que a gente convive normalmente. Então, eu acho que tem que ser um planejamento mais efetivo, de ações efetivas de convivência com o vírus. Então, os projetos que estão surgindo, muitos deles no âmbito da universidade, muitos deles não estão pensando somente nesse período de contágio, né, durante a pandemia, mas eles estão pensando também no pós-pandemia, né, para não extinguir essa relação da universidade com as comunidades e do próprio poder público com essas comunidades. Então, o olhar tem que ser maior para elas. Aí, Anselmo vai cooperar melhor com essas informações das propostas daqui para frente. Anselmo. Um primeiro ponto, Paula, que eu acho que numa das perguntas eu acabei esquecendo de mencionar e que eu acho muito importante, é que do ponto de vista do entendimento da doença e das estratégias de comunicação, uma questão muito importante para a população de forma geral é o cuidado na análise e na interpretação de alguns produtos que são gerados, como os mapas, né? Existem algumas discussões dentro da geografia sobre a capacidade dos mapas de mentirem. Na verdade, todo mapa é mentiroso, porque ele é uma aproximação da realidade, mas ele não consegue ser a realidade em si, né? Então a gente tem que ter uma clareza que a cartografia, antes de tudo, ela representa também uma técnica, né, uma arte. Então, o mapeador, o fazedor do mapa, vamos dizer assim, né, ele vai construir aquele seu produto, aquele seu instrumento, a partir das informações que ele tem disponível e a partir daquilo que ele quer revelar. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olha hoje, friamente, mapas publicados sobre a Covid no Recife, a gente pode ter interpretações completamente diferentes. A gente pode ter uma interpretação que a Covid continua, e que é o mais preocupante nesse sentido, né? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente toma a cartografia ou o mapa como um produto de autoridade científica e a gente pode tirar conclusões equivocadas a partir dele. A partir de dois mapas com os mesmos dados, mas com metodologias diferentes, a gente pode tirar conclusões equivocadas. Então, por isso que esse estudo da gente,
né, foi pensado com esse agrupamento de bairros, trazendo o elemento comunidade de interesse social, porque a gente queria evidenciar que hoje o estágio da doença está assolando mais as áreas de interesse social, ou melhor, aqueles bairros que têm uma proporção maior dessas áreas. Então isso é muito importante para que a gente tenha um entendimento das diferentes construções de narrativa, né? Porque às vezes o poder público pode olhar um mapa construído por uma autoridade científica e dizer, não, essa doença ela é democrática, né? Tudo bem, ela é democrática se a gente for pensar que ela pode contaminar qualquer um, mas do ponto de vista das consequências, o estudo está revelando que ela tem consequências muito pior para segmentos populacionais mais pobres, né? Então, dito isto, e respondendo a sua pergunta para a gente finalizar, eu acredito que cabe aí ao poder público um olhar mais forte, porque a população de classe média, classe alta, essa tem mais acesso à informação, essa população está antenada nas discussões, nos meios de comunicação de uma forma geral, e de certa forma, aparentemente, tem mais facilidade em obedecer talvez os decretos, as leis, o distanciamento social, né? Até pelo próprio conforto do lar, o conforto da residência, é mais fácil você conseguir enfrentar o problema. Então, eu acho que daqui para frente a convivência com a pandemia nas áreas mais pobres, nas áreas com precariedade de infraestrutura, deveria ser o foco da gestão pública, né? Talvez não vai dar para recuperar o tempo perdido de omissão e negligência, mas eu acho que chegar com mais força nessas áreas seja uma sinalização de que estão indo no sentido da equidade, aquela equidade que a gente falou lá como princípio do SUS. Exatamente. Ok, muito obrigada. O Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço a participação do professor do Departamento de Ambiente e Saúde do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, e pesquisador na área de Geografia da Saúde, Anselmo Bezerra. Muito obrigada, Anselmo. E também agradeço a participação da professora do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e pesquisadora na área de Geotecnologia e Redução de Riscos e Desastres, Cristiana Coutinho Duarte. Obrigada, Cristiana. Muito obrigada pela colaboração. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema Especial Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E agora convido você que está assistindo Saúde é o Tema pelo Facebook a acessar o 5º capítulo da radionovela Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, produzida pelo curso de Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. A radionovela está disponível nas plataformas de streaming. Divirta-se! A produção deste programa foi minha, Paula Reis, junto com a professora do Departamento de Geografia, Ana Cristina Fernandes. Roteiro dos estudantes da UFPE, Humberto Cassimiro e William Araújo, de jornalismo. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Obrigada, Catarina. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.